e o Espírito Santo Consolador, para que fique convosco na igreja. Então Jesus foi, mas enviou o Espírito Santo Consolador. Mas não é assim hoje. Precisar aquela busca incessante para o Espírito de Deus habitar. Nós podemos fazer uma busca para o Espírito Santo de Deus fazer um renovo em nós. Ah, Senhor, eu estou precisando de um renovo do Espírito Santo de Deus. Sim, mas você fazer aquela busca para buscar para o Espírito Santo habitar na sua vida, na minha ele já habita. Não preciso de manifestações, gritaria, alvoroço para que eu demonstrar que o Espírito Santo habita na minha vida. As obras que eu faço demonstram que o Espírito Santo de Deus habita em minha vida. As obras que eu faço demonstram que o Espírito Santo de Deus habita na minha vida. Cheios do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Leia a Bíblia, estude, ore e tenha comunhão com Deus e com os seus irmãos. Então você será cheio do Espírito Santo de Deus. Não é manifestações estranhas que vai expressar que você estará cheio do Espírito Santo de Deus. É lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, orando e tendo comunhão com Deus e com os seus irmãos. É assim que você vai demonstrar que é cheio do Espírito Santo de Deus. E demonstrando uma maturidade espiritual. Demonstrando maturidade espiritual. Irmão, você quer ver se o cidadão tem maturidade espiritual? Vai chamar a atenção dele, para ver se ele vai aceitar ou não. Se ele aceitar e concordar, ele tem maturidade espiritual. Mas se ele não concordar, se ele se exaltar, é porque ele não tem maturidade espiritual. Ele não tem maturidade. É um crente imaturo. Está há 20, 30 anos dentro da igreja e continua o mesmo imaturo de sempre. Precisa orar a Deus para que Deus dê maturidade para ele. E precisa mudar o seu pensamento em muitas coisas. Parar de desejar mal aos outros. Parar de estar orando a Deus para Deus destruir a vida dos outros. Porque tenho visto muito crente que ora a Deus para Deus destruir a vida dos outros. Achando que Deus é o Deus só dele. Só ele é que tem Deus. Os outros precisam ser destruídos por Deus. Então não, irmãos. A bênção de Deus é para todos nós. Não precisamos estar orando para que Deus destrua a vida de ninguém. Para que Deus entre com uma providência para destruir a vida dos outros. Se as pessoas não têm boa convivência com a gente, glória a Deus, deixa pra lá. Glória a Deus por quê? Porque a gente está vivendo na presença de Deus, está vivendo aqui, deixa pra lá. Vive a vida dele pra lá. Mas não precisa orar para Deus lançar um poder sobre a vida dele. Orar a Deus para Deus o matar. Não precisa orar a Deus para Deus destruir a sua vida. Não precisa orar a Deus para Deus estar atacando ele. Ah, Deus é justiça. Deus vai fazer uma justiça muito forte com aquele cidadão ali. Para quê? Deixa para lá. Deus é que sabe. Deus é que sabe. Se o cidadão está ofendendo a Deus, ele vai resolver com Deus. Eu não preciso estar pedindo a Deus para ir contra ninguém. Eu tenho visto muito crente fazendo isso aí. Ele vai ver o que Deus vai fazer com ele vai ver. Deus é Deus, Deus é justiça. Deus não é brincadeira. Ele está me ofendendo. Ele fez maldade comigo, mas Deus não é brincadeira. Deus é justiça. Ah, já ouvi até um dizer: eu boto o meu joelho no pó. Boto meu joelho no pó e peço justiça a Deus. Peço justiça a Deus. Eu olho para o céu, aclamo minha mão ao céu e peço justiça a Deus. Cuidado com esse tipo de pensamento. Que uma hora Deus pode se voltar até contra você mesmo.
porque está fazendo esse tipo de justiça, esse tipo de julgamento, esse tipo de oração. É uma oração muito perigosa, porque com a mesma medida que vós medis os outros, vós sereis medido. Com a mesma medida que vós medis os outros, vós sereis medido. Preste muita atenção nisso, irmão. Ore a Deus, pede mansidão a Deus, pede mansidão a Deus, pede entendimento a Deus, pede sabedoria a Deus, porque Deus não é brincadeira de ninguém. Preocupe-se com as coisas de Deus. O dom do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo não. Os dons do Espírito Santo, mas o dom do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo. É Ele mesmo que habita no corpo humano. O Espírito Santo, ele não habita no instrumento da igreja. O Espírito Santo, ele não habita no altar da igreja. O Espírito Santo, ele não habita no microfone da igreja. O Espírito Santo, ele não habita nas cadeiras da igreja. O Espírito Santo, ele não está no templo tomando conta da igreja. Não. Ele habita no corpo do crente. O Espírito Santo, ele habita no corpo do crente. Eu acredito que o Espírito Santo habita no corpo do crente desde o momento em que o crente aceita Jesus. É assim que o Espírito Santo habita no corpo do crente. Irmão, se você tiver um pensamento diferente do meu, tudo bem, mas não tem problema não. Nós não vamos ser inimigos por isso e nem por aquilo. Se você quiser continuar com o seu pensamento, você pode continuar. Se quiser também estudar, observar, ver mais pensamento, entender, ver qual que é o melhor pensamento, qual que você entende, que você concorda melhor, você acha melhor, estude, observe. E se você quiser continuar com o seu próprio pensamento, que já é um pensamento antigo que você tem, amém. Fazer o quê? Glória a Deus. Eu não vou ser seu inimigo por isso. Você também não precisa ser meu inimigo por isso. E Deus está no controle de todas as coisas. Nós vamos seguir com a palavra de Deus à frente. O importante é eu apregoar a palavra de Deus. O importante é eu chamar aqueles que querem aceitar Jesus para aceitar Jesus. O importante é eu estar orando a Deus pelas vidas para Deus dar o livramento às vidas. O importante é eu estar orando a Deus para Deus abençoar as pessoas. O importante é eu estar na presença do Senhor fazendo a obra de Deus, para que Deus esteja nos abençoando e nos agraciando a todo instante e a todo momento, para a graça e a misericórdia de Deus. É isso que é o importante, na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, amados irmãos, as obras da igreja. Então, Jesus disse para a igreja permanecer ali, para os apóstolos permanecerem, a igreja do Senhor permanecerem reunidos ali em Jerusalém. Permaneceram reunidos em Jerusalém. Então, a primeira obra da igreja foi ver o substituto para Judas, porque Judas tinha se afastado de Deus. Então Judas se enforcou. Então ali precisava arranjar um novo apóstolo para assumir o lugar de Judas. Então os apóstolos todos reunidos ali falaram assim, olha, e disseram: homens irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Vê, irmãos, como que o Espírito Santo já habitava, no Antigo Testamento, olha só. Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo, o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, viu? O Espírito Santo falou pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Vê, para aqueles que creem que o Espírito Santo só habitou na terra depois do Pentecoste, habitou no ser humano depois do Pentecoste, não. O Espírito Santo já fazia visitas ao ser humano antes, já habitava em seres humanos antes.
Então, porque foi contado conosco e alçou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com recompensa da iniquidade, e, precipitando-se, arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Aqui está falando sobre o campo que foi adquirido com o dinheiro da traição. Então, já tinha sido profetizado antes aqui. Então, a igreja escolheu um apóstolo para o lugar de Judas. O apóstolo escolhido foi Matias. Então, e apresentaram dois. José, chamado Barsabás, que tinha sobrenome o Justo, e Matias. Orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas desviou, para ir para o seu próprio lugar. Então, amados irmãos, para aqueles também que acham que tem uns aí que intitulam-se apóstolos de Cristo, é porque não lê Bíblia, ou senão porque não faz jus da Bíblia. Porque aqui, apóstolos, foram 14 apóstolos. Foram 12 Jesus escolheu. Jesus escolheu 12 apóstolos. Então Judas se desviou. Aí Judas saiu. Aí escolheu, era 12, né, com Judas. Aí escolheu Matias para o lugar de Judas. Aí ficou o quê? 13. Com Judas que se afastou, 13 apóstolos. Aí Jesus chamou Paulo pelo caminho e deu-nos instrução e disse: esse é um dos meus escolhidos, será um dos meus escolhidos e pregará a minha palavra para os gentios. Ele é meu escolhido, é um dos meus escolhidos. Vai lá, ora por ele e prega a palavra para ele. Então, quer dizer, Jesus escolheu Paulo, 14 apóstolos. De Paulo para frente acabou, não teve mais apóstolo. Teve os pais da igreja, que seguiu com a palavra de Deus. Aí é bispo, pastor, reverendo, padres, diáconos, presbíteros, obreiros da casa de Deus, cooperadores da casa de Deus. Então, tem muitos cooperadora, pastor, pastoras, que fazem a obra de Deus. Então, esses que se intitulam apóstolos não são, porque não existiu mais apóstolos. Apóstolos foram só 14. Paulo foi o último, acabou. Ou não tem conhecimento de Bíblia, ou não faz jus do que a Bíblia diz, não está nem aí porque a Bíblia diz, e se intitula apóstolo por conta própria, e acham que são mais do que a Bíblia, e querem se intitular mais do que a Bíblia, palavra de Deus. Então, irmãos, é isso que tem acontecido. A igreja seguiu, escolheram Matias para o lugar de Judas. E para que tome parte neste ministério apostolado. É aqui, porque no livro de Salmos está escrito, é necessário, aqui, a necessidade de que, como que o cara precisa ser para ser um apóstolo de Cristo. É necessário, pois, que dos dois homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João Batista até o dia em que de entre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Quer dizer, os homens que foram escolhidos para ser apóstolos, eles tinham que ter começado o ministério junto com os apóstolos, desde o batismo de João Batista até o dia em que Jesus, entre os apóstolos, tinha sido
subido ao céu, recebido em cima no céu, e um deles conosco testemunha da sua ressurreição. E também teria que ser testemunha da ressurreição de Cristo. Testemunha como? Teria que ter visto Jesus andando em carne, sendo ressuscitado. Qual desses apóstolos que dizem aí que são apóstolos já viu Jesus em carne, ressuscitado, andando, fazendo seu ministério? Nem viveu nessa época. A época que eles estão vivendo é agora. Que história é essa? Ele nem viveu nessa época. Como é que eles viram Jesus ressuscitado fazendo a obra? Os únicos que viram foram aqueles daquela época. Que viram e comprovaram que Jesus estava ressuscitado. Nós não vivemos nessa época. Eu não posso me intitular apóstolo Marielto, porque eu não vi Jesus ressuscitado. Eu não vi Jesus, nunca vi Jesus, eu nunca vi Jesus, nunca vi. O dia que eu ver Jesus, eu estou em corpo glorificado, nem estou aqui mais. Nunca vi. Eu só ouço falar, eu tenho fé, eu só sei das obras que ele fez. É o suficiente para mim crer. É o suficiente para mim crer. E outra, como é que eu vou me intitular apóstolo se eu não estive com Jesus desde o batismo de João Batista? Pelo amor de Deus, toma juízo, irmão. Se você é pastor, não se intitula apóstolo. Volte atrás enquanto é tempo. Coloque nome, diga que eu sou pastor, eu não sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou bispo. Para não ficar feio para você que está usando esse nome de apóstolo sem nem ter um pingo de credibilidade para isso. Sem nem ter autorização da Bíblia para isso. Tome juízo. Cresça. Pare de ficar fazendo a obra de Deus por conta própria. Achando que você é mais do que todo mundo. Você não é mais do que todo mundo. Tome juízo. Irmãos, só Jesus, é muita coisa que acontece. Muita coisa que acontece. Muitos pastores às vezes não pregam, não falam porque com medo de algum tipo de represália. Porque pode vir mesmo. Mas a gente tem que falar do que está errado. Porque tem muitos aí seguindo a coisa errada e não percebe que está seguindo. Já tem muitos também que gostam de seguir a coisa errada também. Prefere seguir a coisa errada. Irmãos, quando o anticristo chegar na terra, ele vai vir fazendo sinais e maravilhas. E não vai vir fazendo sinais e maravilhas em nome de Satanás, não. Ele vai vir fazendo sinais e maravilhas em nome de Deus. Você, muito cuidado, você que gosta de sinais, que uma hora ou outra você vai seguindo o anticristo aí e você não sabe. Você está achando que está seguindo a Cristo e não é o anticristo. E aí você vai se enrolar. Porque quando você tentar voltar atrás, já vai ser tarde demais. Cuidado, irmãos. A palavra de Deus é luz para nós. Então nós temos que permanecer na graça e na palavra de Deus, no mover de Deus, no mover da palavra do Senhor. Irmãos, aquele que ainda não aceitou Jesus, coloque uma coisa na sua cabeça. Nós estamos nos últimos dias. A palavra de Deus que fala sobre os últimos dias. Tem acontecido muitas coisas, eu não quero assustar ninguém, mas tem acontecido muitos acontecimentos que na Bíblia estão escritos que iam acontecer. E tem acontecido muitas catástrofes, muitas coisas têm acontecido. E é o momento de você tomar posição e aceitar Jesus enquanto é tempo. Deixar de acompanhar essas igrejas que não têm um compromisso com Deus e prosseguir com uma igreja que tem compromisso com Deus. Eu não quero tirar ninguém de suas igrejas, jamais vou fazer uma coisa dessa, mas observe se a sua igreja é uma igreja que tem compromisso com Deus.
E se não tiver, procure uma igreja que tenha compromisso com Deus. Procure uma igreja que se aproxima com a palavra de Deus, que pregue a palavra de Deus, que pregue as coisas do Senhor e não manifestações estranhas. Manifestações estranhas, coisas, palavra de Deus, a Bíblia é sagrada, a palavra de Deus. Depois, não diga que você estava enganado e que Deus te enganou, porque a palavra de Deus está aqui. Se você preferiu seguir sinais, se você preferiu seguir coisas estranhas a seguir a palavra de Deus, o problema é seu. Quem se enrolou foi você. Aí não adianta você querer depois passar a perna em Deus e dizer: Deus, eu preguei no seu nome, eu falei no seu nome e tal. Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque nunca vos conheci. Eu era lá de uma religião lá, todo dia eu dobrava o meu joelho eu dobrava o meu joelho lá, todo dia eu dobrava lá o meu joelho e tal. Aí Jesus diz assim: apartai-vos de mim, maldito, porque nunca vos conheci. Na minha presença você nunca dobrou o joelho. A mim você nunca se preocupou em orar. Orou para tudo que é nome, menos o meu. Falou com todos os nomes, menos o meu. E você estava falando com todos os nomes, achando que o meu estava ali no meio. Não, o meu nome já entra logo, de cara logo. Não tem como você falar um nome de um, achando que é o meu, não. Jesus Cristo. Jesus é Jesus. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Outra coisa que eu quero dizer para você, que crê nessas manifestações do Espírito Santo e diz que é o Espírito Santo. Irmãos, as manifestações do Espírito Santo, aquele que crê em manifestações, ele acha que o Espírito Santo é uma força. Porque se ele crê em manifestações, ele crê assim: se o Espírito Santo, se a pessoa rolou no chão, se a pessoa pulou no poder, o pastor deu uns pancadas em cima do público, quase quebrou o púlpito, dando pesada em cima do público, do púlpito, do altar. O pastor pulou, saltou no poder, rodou. Era o Espírito Santo. Por quê? Você acha que o Espírito Santo é uma força. Não, irmãos, o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é um Deus. O Espírito Santo, ele é um Deus poderoso e que tem poder para fazer acontecer, e que ele não salta e não roda, não faz ninguém saltar e rodar para dizer que tem poder, não. O Espírito Santo de Deus, ele cura, ele batiza, não batismo de alvoroçaria. Ele batiza, ele te dá força, ele te dá coragem para você prosseguir com a obra de Deus, com as obras de Cristo, as obras do Senhor. Cuidado com... As pessoas gostam muito de manifestação. As pessoas parece que preferem... Irmãos, a manifestação é um movimento de alegria, um movimento de manifestação e alegria muito grande que acontece dentro do corpo do ser humano. Que, irmão, o ser humano, quando ele passa por um momento de muita alegria, muitas das vezes você vê: deu um acidente, aconteceu ali, matou tantas pessoas. Muitas das vezes o cara estava ouvindo uma música dentro do carro, estava num momento de muita alegria, num momento de muita euforia, esqueceu de observar o trânsito, bateu. Morreu todo mundo. Morreu ele, matou pessoa lá que não tinha nada a ver com isso. Por quê? Momento de muita alegria. Irmãos, eu sou assim. Momento de muita alegria, momento de muita... Eu já fico apreensivo, já observo um lado, observo o outro, para mim não acabar... metendo os pés pelas mãos. Num momento de muita euforia, num momento de muita alegria, eu perdi meu filho. Por quê? Não eu não estava lá no meio dessa alegria, no meio dessa farra, mas quem estava com ele, num momento de muita alegria, de muita farra, de muita brincadeira, esqueceu o menino morreu, afogado.
Esqueceu o menino morreu afogado. Esse ano vai fazer 10 anos que o menino morreu. Estaria agora com 21 anos. O menino estaria com 21 anos agora e vai fazer 10 anos agora, dia 27 de dezembro, que o menino morreu. Estaria agora aqui, junto comigo, ao meu lado. Se não tivesse ao meu lado, mas se tiver, pelo menos eu sabendo que tivesse vivo, estava bom. Mas, como os outros não estão do meu lado, mas eu sei que estão vivos, glória a Deus, tá bom, Deus abençoa, oro por eles para Deus abençoar eles onde eles estejam. Mas, quer dizer, o menino estaria aqui vivo agora, num momento de muita farra, de muita alegria dos que estavam com ele, perderam ele. Cuidado, irmão, que num momento de muita alegria, muita euforia demais, você pode esquecer seu filho, você pode esquecer seu parente, você pode perder a sua vida, você pode acabar matando uma pessoa, você pode fazer muita coisa. Ande sempre com boa consciência. Pense, raciocina no que você vai fazer para você não meter os pés pelas mãos. Amados irmãos, mais à frente eu vou seguir com esse estudo da palavra de Deus. Aqui nós paramos, no livro de Atos, nós paramos aqui na escolha do apóstolo. E mais à frente nós vamos ver a descida do Espírito Santo de Deus. Num outro vídeo eu vou estar falando com os irmãos a respeito da descida do Espírito Santo. Me acompanhe neste canal para que nós possamos estar estudando a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedir ao Senhor que nos abençoe e que nos dê a bênção e a vitória em nossas vidas. Eu vou pedir para que o Senhor abençoe os ouvintes que estão nos escutando por esse canal de comunicação e orando ao Senhor nosso Deus. A minha esposa já está ali, já está nervosa, agitada, querendo descansar um pouco, e eu estou aqui fazendo a obra do Senhor, apregoando a palavra de Deus. Mas vamos terminar por hoje e vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos abençoe com a sua preciosa palavra. Amado Deus e soberano Pai de misericórdia, neste momento maravilhoso de oração, ó Deus, que o Senhor nos abençoa, nos livra e nos guarda de todo o mal, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estenda as tuas mãos poderosas, livra aqueles que estão precisando do livramento do Senhor. Dê o livramento de acidentes nas estradas, dê o livramento, Senhor, de acidentes nas estradas. Senhor Deus, livra aqueles de vícios, de todo tipo de vício, vício de álcool, vício de produtos químicos, vício de todo tipo de vício. Repreenda, joga por terra, Senhor, que as pessoas possam observar mais a Tua palavra, para que possam estar recebendo o livramento do Senhor, porque esta palavra dá o livramento, esta palavra cura, esta palavra liberta. Que o Senhor Deus tome as vidas nas Tuas mãos, aqueles que estão ouvindo essas palavras agora neste momento, Senhor, dê o livramento a eles, Senhor, de todo tipo de livramento. Abençoa aqueles que estão necessitando de um emprego, abençoa aqueles que estão necessitando de um emprego, abençoa aqueles que estão com lutas financeiras em sua casa, que o Senhor possa prover mantimentos, Pai, que o Senhor possa dar o livramento a todos que estão precisando do livramento do Senhor, que o Senhor possa promover, Senhor, entendimento àqueles que não têm entendimento da Tua palavra. Os abençoa, Senhor, os livra e guarda de todo mal, Senhor. Que o Senhor possa promover, o Senhor possa puxar no coração das pessoas para que elas queiram ter um crescimento na Tua palavra. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo.
Amém, amém e amém, Jesus. Muito bem, amados ouvintes, aqui quem esteve com todos vocês é o seu irmão em Cristo, o presbítero Marielton de Souza. Entre no Facebook, Marielton de Souza, e busque lá, e também no Facebook, Pregação da Palavra de Deus. Esteja lá ouvindo mensagens da Palavra de Deus, mensagens da Palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, para que nós possamos estar ali levando a Palavra de Deus até o seu coração, levando instruções para a sua vida, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer também a todos os amados irmãos que têm estado comigo, agradecer também a minha esposa, que se não fosse ela, eu não estaria aqui fazendo o que eu estou fazendo, porque eu não entendia nada de internet, e tudo que eu entendo de internet foi ela que me ensinou. Ela me ensinou a mexer com o Zap, ela me ensinou a mexer com o Facebook, ela me ensinou